O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 520. Discurso sobre Iscariotes. E chegada a Téqua com o velho Eliana. O nome do velho chama Eliana mesmo. Valtorta descobre a visão, nos fala a visão do dia 29 de outubro de 1946. Por enquanto, são só 11 os que retomam o caminho. 11 semblantes pensativos e sem alegria ao redor do rosto triste de Jesus, que se despede das irmãs de Lázaro e que, depois de um momento de reflexão, antes de passar pela cancela, dá esta ordem a Simão os Zelotes e ao Bartolomeu: Vós permanecei aqui e me alcançareis em Téqua, na casa de Simão, ou então na casa de Nique, perto de Jericó, ou em Betabara, isto se ele vier. E tratai-o com caridade, entendeste? Vai tranquilo, mestre. Não ofenderemos o amor ao próximo de modo algum, garante Bartolomeu. Seja qual for a hora em que ele vos alcançar, parti imediatamente. Imediatamente, mestre. E agradecidos lhe ficamos pela confiança. Aí ele fala: Imediatamente, mestre, e agradecidos lhe ficamos pela confiança que depositas em nós. De Zelotes. Beijam-se enquanto um dos servos fecha a cancela e Jesus já vai se afastando. Os dois que ficaram voltam para casa junto com as irmãs. Jesus vai na frente sozinho, atrás vai Pedro, entre Mateus e Tiago de Alfeu, mas atrás vão Filipe com André, Tiago e João de Zebedeu. Por último, em silêncio, como os outros, vão Tomé e Judas Tadeu. Mas eu disse mal, Pedro também não está falando. Os dois companheiros dele trocam poucas palavras, mas ele que está entre um e outro não fala nada. Ele vai calado e de cabeça baixa. Parece estar mantendo um mudo diálogo com as pedras do chão e com as ervas em que vai pisando. Também os últimos dois mantêm um igual comportamento, somente Tomé é que parece estar em contemplação ao ter entre as mãos um raminho de salgueiro, que ele vai desfolhando folha por folha e fica olhando cada uma das folhas depois de tê-las arrancado, como se estivesse observando a cor esverdeada de um lado e a cor de prata do outro, ou então as nervuras da trama. Judas Tadeu está de pé diante dele, olhando fixamente. Não sei se ele está olhando para o horizonte, que depois de terem passado por um outeiro, se abre uma claridade vaporosa, que da planície se levanta para a aurora, ou se está olhando apenas a cabeça loura de Jesus que acabou de jogar para trás a aba do manto, como que desejando sentir sobre a cabeça o saudável sol de dezembro. Ao mesmo tempo, chega ao fim a ocupação de Tomé e a contemplação do horizonte ou do mestre por parte de Judas Tadeu. Este último abaixa os olhos e vira a cabeça olhando para o companheiro, enquanto Tomé, tendo reduzido seu raminho à exígua varinha, levanta os olhos a fim de olhar para Tadeu. Um olhar agudo e ao mesmo tempo bom, triste, que vai ao encontro de outro olhar igual. Assim é, meu amigo. E o meu sofrimento é bem grande. Para mim é também o meu amor de parente. Compreendo, mas tu tens um tormento de afeto em teu coração. Mas eu? Eu tenho um remorso que me atormenta. E que é pior ainda. Tu? Um remorso? Tu não tens motivo para remorsos. Tu tens sido bom e fiel, Jesus está contente contigo e nós de ti nunca tivemos motivo de escândalo. Como é que pode vir agora esse sentimento de remorso? Vem de uma lembrança. A lembrança daquele dia no qual eu decidi seguir o novo rabi. Quando ele apareceu no templo, eu e Judas Iscariotes estávamos perto um do outro e ficamos admirados do que ele fazia e de suas palavras. Eu estava decidido a ir procurá-lo de novo. Eu estava ainda mais decidido do que Judas e eu o ia arrastando para Jesus. Ele diz que é o contrário, mas é o que eu digo. O meu remorso é este, de ter insistido para que ele viesse. Por isso eu trouxe um contínuo sofrimento para Jesus. Mas Judas, eu sabia, era bem quisto por muitos, e eu pensava em poder ser-lhe útil. Estulto como todos os que só sabem pensar em um rei de Israel maior do que o de Davi e Salomão, mas sempre um rei humano. Como ele diz, um rei que não haverá nunca mais. Havia desejado ardentemente que entre os discípulos estivesse este, que podia ser útil. E eu assim esperava.
E somente agora é que chego a compreender sempre mais, vou compreendendo a justiça de Deus, que não quis acolhê-lo logo e que proibia ir procurá-lo. É um remorso, eu te digo, um remorso. Aquele homem não é bom. Não é bom. Mas não tenhas remorsos. Tu não fizeste com malícia e, portanto, não tem desculpa nenhuma, eu o digo. Tem certeza disso? Ou dizes só para me consolar? Eu digo porque é verdade. Não penses mais no passado, Tomé. Não podes mais apagá-lo. Tu dizes bem, mas pensa só. Se por minha causa o mestre tivesse por passar por algo funesto, eu estou com o coração cheio de aflição e de suspeita, sou um pecador, porque estou julgando o companheiro e com juízo sem piedade. E sou pecador porque deveria crer nas palavras do mestre. Ele desculpa, Judas, tu acreditas no teu irmão? Em tudo, menos nisso, mas não fiques desconsolado. Todos nós temos o mesmo pensamento, até Pedro, que está para morrer de dor, se esforça para pensar sempre bem daquele homem, e também André, que é o mais manso do que um cordeirinho, e até Mateus, o único entre nós que não tem repugnância por ninguém, pecador ou pecadora. E o tão amoroso e tão puro João, que tem esta feliz sorte de não temer o mal nem o vício, porque está tão cheio de caridade e de pureza que nem tem lugar para colher outras coisas. E o tem o meu irmão. Estou falando de Jesus. Certamente ele tem também outros pensamentos além deste. Pensamentos pelos quais ele vê a necessidade de conservar Judas, enquanto não se esgotar a possibilidade de alguma tentativa de torná-lo bom. Sim, mas como acabará isso? Ele tem muitas, ele não tem... Ele tem muitas. Ele não tem... Afinal, tu compreendes, sem que eu precise dizer, até que ponto ele irá chegar? Não sei. Ele se separará de nós. Talvez ficará esperando ver quem é o mais forte nesta luta entre Jesus e o mundo hebraico. E não estará pensando em outra coisa? Não achas que ele, desde agora, já está trabalhando para dois patrões? Isto é mais do que certo. E tu não temes que possa trabalhar para muitos outros de modo a prejudicar totalmente o mestre? Não. Eu não amo, mas não posso nem pensar que ele... pelo menos por enquanto não. Certamente, porém, terei medo disso, se algum dia acontecer que o favor da multidão abandonasse o mestre. Porque se uma aclamação do povo o consagrasse rei, estou certo de que Judas abandonaria todos para acompanhá-lo. Ele é um oportunista. Que Deus o detenha e proteja Jesus e a todos nós. Os dois percebem que estavam andando muito devagar e que ficaram muito distanciados dos companheiros e, cessando de falar, põem-se a caminhar mais depressa para alcançá-los. Mas o que estavais fazendo, Mateus? Pergunta. O mestre quer falar com vocês. Tomé e Tadeu andam tão depressa para irem a Jesus. De que estavais falando um ao outro? De Jesus fitando-os nos rostos. Os dois olham um para o outro. Dizer, não dizer, mas a sinceridade vence. De Judas, dizem ao mesmo tempo. Eu já sabia. Mas eu quis passar por uma prova a vossa sinceridade. Ter-me-ias entristecido se tivesses mentido. Mas não faleis mais disso, especialmente daquele modo. Há tantas coisas boas das quais podemos falar, porque descer sempre a considerações do que é muito, muito material. Isaías diz, deixai o homem que tem o espírito nas narinas. Eu vos digo, deixai de ficar analisando esse homem e preocupai-vos com o espírito dele. O animal que há nele, o seu monstro, não deve atrair os vossos olhares e juízos, mas tendes amor, um amor amoroso e operoso para com o seu espírito. Livrai-o do monstro que o possui, vós não sabeis. Ele se volta para chamar os outros 7. Vinde cá todos, porque para todos serve o que eu digo, visto que vós todos tendes os mesmos pensamentos no coração referente a Judas. Não sabeis que vós aprendeis mais por meio de Judas Iscariotes do que por meio de qualquer outra pessoa? Muitos Judas vós encontrareis e pouquíssimos Jesus no vosso ministério apostólico. Os Jesus serão doces, bons, fiéis, obedientes, prudentes, sem avidez. Serão muito poucos, mas quantos Judas Iscariote encontrareis vós, e vossos seguidores e sucessores, pelas estradas do mundo. E para serdes mestres e saberdes, deveis passar por esta escola. Ele, com os seus defeitos, vos mostra como é exatamente o homem, e eu vos mostro o homem como ele deveria ser.
São dois exemplos igualmente necessários. Vós, se conhecerdes bem um ao outro, devereis procurar transformar o primeiro no segundo, e que a minha paciência seja a vossa norma. Ah, Senhor, eu fui um grande pecador e certamente eu também serei um exemplo, mas eu gostaria que Judas, que não é pecador como eu fui, se tornasse o convertido que eu sou hoje. Será soberba dizer isso? Não, Mateus, não é soberba. Estás prestando honra a duas verdades ao dizeres isso. A primeira é que verás aquela sentença que diz: a boa vontade do homem opera milagres divinos. A segunda é que Deus te amou infinitamente desde quando tu nem pensavas nisso. E assim o fazia porque não deixava de conhecer a tua capacidade de heroísmo. Tu és o fruto de duas forças, a tua vontade e o amor de Deus. E coloco em primeiro lugar a tua vontade, porque sem ela não teria havido o amor de Deus, que não podem atuar. Vou ler de novo. Tu és o fruto de duas forças, da tua vontade e o amor de Deus. E coloco em primeiro lugar a tua vontade, porque sem ela não teria havido o amor de Deus. Não podem atuar. Mas sem a nossa vontade, Deus não poderia nos converter? Olha, gente, Jesus confirmando o que eu falei. Meu Deus do céu, de novo! Jesus confirmando o que eu falei, que eu entendi. Nossa! Mas sem a nossa vontade, Deus não poderia converter? Indaga o Tiago de Alfeu. Certamente que sim, mas depois se exigiria sempre a vontade do homem para persistir nessa conversão, obtida por um milagre. Ah, então em Judas essa vontade não houve nem há, nem antes, nem de conhecer-te, nem agora. Olha, Jesus falando de Judas igual eu falei. E eu não li esse... Ai, meu Deus do céu. Que coisa... Tô besta. Então em Judas essa vontade não houve nem há, nem antes de conhecer-te, nem agora, diz impetuosamente Filipe. Nossa, gente, eu não li esse capítulo. Gente, vocês não vão jurar, porque jurar é pecado, mas eu não li esse capítulo quando eu fiz a meditação e falei de Judas. Como que pode um negócio desse, gente? Jesus tá na minha cabeça. Jesus tá na minha cabeça. Jesus fala mesmo. Vocês falam assim, Aline, é ridículo você ficar ainda falando. Você falou que Jesus fala por você e agora você fica perguntando essas coisas, fica, né? Fica besta. Aí eu fico besta toda vez, porque é um milagre. É um milagre. Não tem como não ficar besta. É um milagre. Jesus na sua cabeça é um milagre. Continua. Alguns se riem, outros suspiram. Jesus é o único que defende o apóstolo ausente. Não digais isso. Ele a teve e a tem, mas a má lei da carne a domina de vez em quando, à vontade. Ele é um doente. Em toda a família há um mais fraco doente, um que é a tristeza, a aflição, o peso da família. E, no entanto, o filhinho mais franzino não é o mais amado pela mãe? Um pobre irmão doente. Em toda a família não é do irmãozinho feliz que cuidam mais os seus outros irmãos? Não é a ele que o pai dá um bocado melhor tirando-o do seu próprio prato para dar-lhe uma alegria, para que ele não pense que está sendo um peso e para não deixar que ele lhe torne pesada a enfermidade? É verdade, é assim mesmo. A minha gêmea era franzina em sua primeira idade. Toda a robustez fui eu que recebi, mas o amor de toda a família socorreu mais, que ela agora é uma vigorosa esposa e mãe. Diz Tomé. Pois é, fazei vós, com o vosso irmão espiritual Judas, que é fraco, o que fareis com o irmão carnal fraco, e eu não terei uma palavra de reprovação. Vós não queirais ser mais do que eu. O vosso amor paciente é a reprovação mais forte, e contra a qual não se pode reagir. Em Téqua, eu deixarei Mateus e Filipe para esperar em Judas. O primeiro se lembre de que foi pecador, e o segundo de que é pai. Sim, mestre, nós nos recordaremos. Em Jericó, se ele ainda não estiver conosco, eu deixarei André e João, e que eles se lembrem de que nem todos receberam na mesma medida os dons gratuitos de Deus. Mas ide aquele velho mendigo que lá vai cambaleando pela estrada. A cidade já está à vista. Com a esmola ele poderá comprar pão.
Senhor, nada nos foi entregue. Judas lá se foi com a bolsa, diz Pedro, e as irmãs não nos deram nada. Tens razão, Simão. Elas estão como tão atordoadas pela dor e nós com elas. Nós temos um pouco de pão, somos ainda jovens e fortes. Temos ao velho antes que ele caia pela estrada. Eles rebuscam nas bolsas, recolhem pedaços de pão e os dão ao velho que fica olhando espantado para eles. Come, come! Jesus o encoraja e o faz beber de seu odre, enquanto lhe pergunta para onde ele vai. Para Tecoa. Lá há uma grande feira amanhã, mas eu, desde ontem, não comia. Está sozinho, pai? Mais do que sozinho, meu filho me expulsou de casa. A voz do velho fere-nos o coração ao ouvi-la. Deus te abrirá as portas do seu reino se souberes crer em sua misericórdia. E nada o Messias, mas meu filho não terá Messias porque ele não pode ter Messias. Ele que o odeia a ponto de odiar seu pai porque o ama. Por isso é que ele te expulsou porque você ama o Messias? Foi por isso. E para não perder as amizades de alguns que perseguem o Messias, ele quis mostrar-lhes que o seu ódio é maior do que o deles, a ponto de ser até mais alto do que a voz do sangue. Que horror! Dizem todos. Ah, seria mais horror se eu também tivesse os mesmos pensamentos que meu filho. Diz com veemência o velhinho. Mas quem é esse homem? Se compreendi bem, deve ser um que tem poder e mando. Diz Tomé. Homem, não serei eu, mas um pai. Por eu dizer o nome do filho culpado para que ele seja desprezado. Só sei dizer que passo fome e frio. Eu que com muito trabalho tinha melhorado o bem-estar da casa para fazer feliz o meu filho homem, mas não mais do que isso. Imagina que eu sou um da Judéia e que ele é um da Judéia, e que assim sendo somos iguais na raça, mas diferentes pelo pensamento. Tudo mais para nada serve. E tu não pedes nada a Deus, tu que és um justo? Pergunta-lhe docemente Jesus. Que ele toque o coração do meu filho e o leve a crer no mesmo que eu creio, no Messias. Mas para ti não pedes nada? Particularmente para ti não pedes nada? Peço que eu possa encontrar aquele que é para mim o Filho de Deus, o Messias, e de poder venerá-lo e depois morrer. Mas se tu morreres, não verás mais, estarás no limbo. Por pouco tempo, tu és um rabi, não é mesmo? Eu vejo muito pouco a idade, as muitas lágrimas e também a fome, mas eu estou vendo as franjas de tua cintura. Se és um bom rabi, e assim me parece, deves perceber tu também que o tempo é chegado, o tempo predito por Isaías, quero dizer, e está para chegar na hora a qual o Cordeiro tomará sobre si os pecados do mundo, suportará o peso de todos os nossos males e dores e por isso será trespassado e imolado, para que nós fiquemos curados e em paz com o Eterno. E então também para os espíritos haverá paz, isto é o que eu espero, confiando na misericórdia de Deus. Nunca viste o Mestre? Não, já o ouvi falar no templo pelas festas, mas eu sou de pouca altura, e ainda com menos vou ficando por causa da idade. Enxergo pouco, como já disse. Por isso, se vou para o meio da multidão, não vejo por causa do que está na minha frente. E se fico longe, não vejo por estar longe. Oh, mas eu quereria muito vê-lo, pelo menos uma vez na vida. Tu verás, pai. Deus vai te contentar. E em Tecoa tens para onde ir. Não, eu ficarei sob algum pórtico ou junto a algum portão. Já estou acostumado. Vem comigo. Conheço um bom israelita e ele te acolherá em nome de Jesus, o mestre Galileu. Mas tu também és Galileu. Conhece-se pelo teu modo de falar. Sim, estás cansado. Mas já estamos chegando às primeiras casas. Logo descansarás e tomarás alguma coisa. Jesus se inclina e diz alguma coisa a Pedro, e Pedro sai de seu lugar para ir dizer aos outros o que Jesus disse, e que eu não entendi. Depois os filhos de Alfeu e João, ele acelera o passo ao entrar.
Com os filhos de Alfeu e João, ele acelera o passo ao entrar na cidade. Jesus o acompanha com os outros, emparelhando seu passo ao do velhinho, que já não fala mais por estar muito cansado e que acaba indo ficar lá atrás com André e Mateus. A cidade parece estar vazia. É meio-dia e muitas pessoas estão em suas casas para as refeições. Depois de poucos metros, Pedro já está de volta e diz: Já fui, Senhor. Simão o acolhe, sim, porque ele vem contigo e te agradece por teres pensado nele. Bendigamos ao Senhor, ainda justos em Israel. Este velho é um deles, e Simão é outro. Sim, ainda gente boa, misericordiosa e fiel ao Senhor. E isto é uma compensação por muitas amarguras. E faz-nos esperar que a justiça divina se abrandará por causa destes justos. Mas um filho expulsar o pai certamente para não perder a amizade de algum poderoso fariseu? A tal ponto chegou o ódio para contigo, eu fico indignado, diz Filipe. Vereis muito mais do que isso, responde Jesus. Mais do que isso? O que é que pode haver de mais afrontoso do que um pai ser expulso porque não te odeia? É enorme o pecado desse filho. Enorme mesmo vai ser o pecado de um povo contra o seu Deus. Mas vamos esperar o velho. Quem será o filho dele? Algum fariseu? Algum sinedrita? Algum rabi? Os pareceres são diversos. Algum desgraçado. Não fiqueis indagando. Hoje ele atacou seu pai e amanhã me atacará. Vede, pois, que o pecado de Judas por ter se afastado assim, como um filho rebelde, não é nada em comparação com este. No entanto, eu rezarei por esse filho ingrato, por esse hebreu que assim ofende a Deus, para que se arrependa. Fazei vós o mesmo. Vem, pai, como te chamas? Eliana. Eu nunca fui feliz. Meu pai morreu antes que eu nascesse e minha mãe ao dar-me à luz. A mãe da minha mãe que me criou me deu por nome os dois nomes do pai e da mãe unidos. Verdadeiramente tu és um Eli, homem, e o teu filho é igual ao Finéias, diz Filipe, que não pode ficar sossegado com um pecado desses. Queira a Deus que não, homem. Finéias morreu como pecador e morto quando a arca foi tomada. Desventura seriam estas coisas para a alma dele e para todo Israel? Responde o velhinho. Finéias fala no 1 Samuel 1, 3, 2:12 a 17. Eu poderei ter escolhas, ele disse. Alguém falou com ele, deixa eu ver aqui. Escuta, esta casa é minha amiga, e o que eu peço a ela obtenho. Ela é de um certo Simão, homem justo aos olhos de Deus e dos homens. Ele te acolhe por amor de mim, se tu aceitares o alojamento, diz Jesus antes de bater a porta. E eu poderei escolher, eu invocarei as bênçãos do céu sobre quem me der o pão e o abrigo da caridade. Mas eu quero trabalhar, não é vergonha ser servo. O que é vergonha é cometer o pecado. Vamos dizer isso ao Simão, diz Jesus com um sorriso de compaixão olhando para o velhinho que está reduzido a quase nada pelas privações passadas e pela dor moral. Abre-se a porta. Entra, mestre, a paz esteja contigo e com quem estiver contigo. Onde está esse meu irmão que tu trazes, que eu possa dar-lhe o beijo da paz de boas-vindas? Diz um homem de uns 50 anos. É este aqui, e o Senhor te recompense. Já estou recompensado, eu te tenho como meu hóspede. Quem te tem, tem Deus. Eu não te estava esperando e não te posso honrar como eu gostaria, mas acho que irás passar por aqui daqui a alguns dias e estarei pronto para acolher-te como convém. Já estão em um quarto, onde estão preparadas as bacias com água morna para as abluções. O velhinho está amedrontado perto da porta, mas o dono da casa o pega pela mão, leva-o para sentar-se e quer tirar-lhe as sandálias com suas próprias mãos. Quer servi-lo como se ele fosse um rei e depois quer fazê-lo calçar sandálias novas, enquanto o velhinho fica dizendo: Pra quê? Mas pra quê? Eu vim para servir e tu que me serves? Não é justo. Justo é, homem, eu não posso acompanhar o rabi, porque minha casa exige a minha assistência, mas como o último dos discípulos do Mestre Santo, eu me esforço para pôr em prática as palavras dele.
Tu o conheces bem, mas muitos que o conhecem em Israel, mas com o quê? Com os olhos e com o ódio, por isso não o conhecem. Uma mulher se conhece só quando não se deixa de saber nada a respeito dela e se tem dela um conhecimento completo. Assim sucede com Jesus de Nazaré, que eu com os olhos não conheço, mas eu conheço mais do que muitos. Pois eu creio que nele está a sabedoria, mas tu conheces mesmo, tanto de vista como em sua doutrina. O homem olha para Jesus, mas não diz nada. O velhinho continua. Eu disse a este rabi que eu quero trabalhar. Sim, acharemos um trabalho para o senhor. Por enquanto, vem para a mesa. Mestre, os seus discípulos virão daqui a pouco. Podemos nos sentar às mesas assim mesmo, ou preferes esperá-los? Eu gostaria de esperá-los, mas se tem algum trabalho a fazer... mestre, tu sabes que para mim obedecer ao menor dos teus desejos é uma alegria. O velhinho tem nesse momento uma primeira suspeita sobre a identidade do homem que o socorreu na estrada e fica olhando para ele, e depois olha para os companheiros dele, examinando-os atentamente, andando ao redor deles. Vão entrando os filhos de Alfeu com João e Jesus os chama pelo nome. Deus Altíssimo, mas então és tu! Tu! Exclamas o velhinho e se joga no chão reverenciando-o. O seu espanto não é inferior ao dos outros. É tão estranho aquele modo de reconhecer o mestre, e a tal ponto que Pedro lhe pergunta: que há de especial nestes nomes tão comuns em Israel para te fazerem compreender que estás na frente do Messias? Porque eu conheço Judas. Ele vem sempre à casa do meu filho. E o velhinho está embaraçado por ter falado no filho. Mas eu nunca te vi, homem, diz Tadeu, indo colocar-se bem adiante, inclinado para ficarem cara a cara. Mas eu também não te conheço, mas tem um Judas, discípulo do Cristo, que vem muitas vezes à casa do meu filho, e eu ouvi falar de um João, de um Tiago, de um Simão, amigo de Lázaro de Betânia e de muitas outras coisas. Ouvi 3 nomes conhecidos como dos 2 discípulos mais íntimos do mestre, e ele tão bom, agora compreendi, eis. Mas onde está o outro Judas? Ele não está, mas é verdade, sou eu. O Senhor é bom, Pai. Desejavas ver-me e me viste. Bendigamos as misericórdias de Deus. Não te afaste, Liana. Tu estavas perto de mim quando, para ti, eu era um simples viandante, nada mais. Por que queres afastar-te de mim logo agora que tu sabes que eu sou a meta? Tu não sabes quanto teu coração me consolou, nem o pode saber. Eu e não tu sou de nós 2 o que mais saí lucrando. Quando 3/4 de Israel e ainda mais me odeiam até o delito, quando os fracos se afastam do meu caminho, quando os abrolhos da ingratidão, do ódio, da calúnia me ferem de todos os lados, quando não posso achar um refrigério no pensamento de que meu sacrifício será salvação para Israel, encontrar alguém como você, ó Pai, é ter uma compensação para minha dor. Tu não imaginas. Ninguém de vocês sabe das tristezas cada vez mais profundas do Filho do Homem. Eu tenho sede de amor, e muitos corações são fontes ressecadas, às quais inutilmente eu me uno. Mas vamos. E conservando para perto de si o velhinho, entra na sala, onde as mesas já estão prontas. Aí ele tenta manter o velhinho perto dele, para que eles não questionem quem é o filho dele, aonde Judas Iscariotes vai, né? E assim termina a visão Fiat.